Gostaria de chamar agora, então, o reverendo Anderson, pastor da igreja, e já vou agradecer agora e vou agradecer depois, viu, Rev, pela acolhida, de sua disponibilidade do conselho da igreja, da SAF desta igreja, que não mediu esforços para que a federação hoje completasse os 81 anos aqui. Essa igreja aqui é muito cara ao meu coração, particularmente, reverendo, que foi aqui pela primeira vez que eu fui eleita para a diretoria da federação em 2015, 2016. Foi nesta igreja. Na época você tinha uns 13, 14 Isso, era mais ou menos por aí. Foi mais ou menos por aí. Então, estar hoje como presidente e estar aqui completando mais um ano de vida da federação é muita emoção. Muito obrigada, reverendo. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa tarde. Nós queremos, com muita tristeza, pedir perdão às irmãs e justificar a ausência do nosso presbítero Cláudio Rodrigues, que é o conselheiro da nossa SAF, da SAF Tijuca, e o Cláudio, ele tem um carinho enorme pelo trabalho de federação. Primeira vez que o Cláudio foi conselheiro da nossa SAF, aqui a SAF Tijuca, nós sediamos um congresso, foi um culto da federação, no primeiro ano dele como conselheiro, e ele chegou cedo e, ao final, as irmãs chamaram-no à frente para agradecer, porque ele se tornou aquele camarada que subia e descia no elevador, trazendo todas as irmãs que, na época, não podiam subir as escadas. Desde então, ele pegou um carinho enorme por fazer esse serviço, mas, infelizmente, a sua sogra se encontra muito adoentada. A dona Avelina já tem quase 100 anos, e atualmente se encontra internada em um estado que inspira muitos cuidados. Esse tipo de atividade na igreja, o culto da federação, é uma atividade que o nosso presbítero tem enorme prazer em estar, então por isso eu quero justificar a ausência dele e pedir às irmãs as orações. A palavra do Senhor nos convida, Salmo de número 122, não precisa nem abrir porque todos nós sabemos de cor. Quer ver? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor, então nós estamos alegres. Louvado seja Deus. Acompanhemos a liturgia do nosso culto e, após esse momento de acolhimento pastoral, participemos do culto ao Senhor. Até permite, Cruz,
Boa tarde, dando continuidade ao nosso culto, vamos ler de forma uníssona o Salmo 144, 1, 2 e 9. Leiamos. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, nos saltérios 10 cordas te cantarei louvores. Amém. Boa tarde, vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nesse momento, Pai, queremos te dar louvor, te dar toda a gratidão, toda a nossa adoração, nesse culto tão especial, Pai, em comemoração a mais um ano da Federação Rio, ó Deus. Louvado seja o seu nome, porque um dia o Senhor nos trouxe das trevas para a luz e hoje, Pai, somos seus adoradores. Que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração, mesmo imperfeito, ó Deus. E que o Senhor esteja presente aqui em cada momento desse culto, Pai, trazendo o nosso coração cativo a Ti, para que possamos aprender mais de Ti e da Tua palavra. É o que eu te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora de pé e bem alegres, vamos cantar o hino número 42, O Grande Amor de Deus. Yes.
A igreja pode se assentar. E este é o momento em que nós vamos nos derramar perante o Senhor que conhece o nosso mais profundo do ser. E nós vamos fazer a oração silenciosa de confissão. E logo após, eu peço ao meu pastor, reverendo Cid Caldas, que quebre o silêncio com a oração audível. Mas antes, nós vamos fazer a leitura alternada, que se encontra no Salmo 139, 1 a 3 e 23 a 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Oremos. Encontramos caminhos maus porque pecamos. Queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Pedir ao Senhor que ministre as nossas mentes e corações no sentido, Senhor, de mudar aquilo que o Senhor já tem mostrado e muitas vezes resistindo a seu direcionamento, coisas que precisam ser transformadas na maneira da gente ser, de agir, de pensar, de falar. Mas queremos, Senhor, também manifestar agora o desejo de pedir ao Senhor que o Senhor atenda às nossas orações. Seguramente muitos de nós, nesse momento de oração silenciosa, colocamos diante do Teu altar pessoas, gente que carece de saúde física, de saúde espiritual, emocional, gente que precisa de uma porta de um emprego, gente, Senhor, famílias que precisam da paz que só o Senhor pode dar. Assim queremos pedir, Senhor, atende as nossas orações, ministra, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que têm sido colocados diante do Teu altar. Mas queremos, Senhor, de uma forma especial, que ao orar pelas SAFs de nossas igrejas, pedir a Tua bênção sobre cada igreja, Senhor. O Senhor possa nos abençoar, nos ensinando na Tua palavra, mas nos fazendo crescer no conhecimento de Ti e das Tuas coisas. E no mais, Senhor, continua a abençoar a Federação de Sábios. Que possa ser, Senhor, não só um veículo de congraçamento, de comunhão entre as sábios de cada igreja, mas também um instrumento, Senhor, que espraia a Tua palavra pelos lugares, que abençoe vidas, Senhor. Mas também, Senhor, no momento em que vamos abrir a Tua palavra, sermos ministrados pelo Teu céu, queremos pedir que o Senhor traga cativo a nossa mente e coração para ouvirmos a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso momento de dedicação de vidas e ofertas.
o conselheiro da minha SAF, ele sempre diz que gosta de trabalhar com a SAF porque a SAF tem uma casa sempre arrumada, não é? Então, quando eu penso nesse nosso momento, e no nosso envelope está dizendo que a nossa oferta será para a nossa Federação Rio, eu venho trazer essa palavra. Nossa federação está vivendo esse momento de rearrumar a casa, não é? E nós precisávamos arrumar a casa, também quer dizer arrumar a casa financeiramente. E aí nós fazemos isso com muito carinho e com muito zelo por essa casa tão novinha, de 81 anos, né? Então, vamos dar a nossa oferta com alegria. Eu trago o texto de 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos participar com alegria desse momento, todas de pé, cantando esse hino número 56. Enquanto cantamos, trazemos ao gasofilácio a nossa oferta para a nossa Federação Rio. Como o nosso coração se alegra em ver os meninos participando, né, conosco, eu vou chamar o presbítero Celso para fazer essa oração de dedicação de ofertas. Senhor Deus Pai, bendito e bondoso, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Senhor, continue abençoando a Federação, meu Pai, nos seus 81 anos, nesse trabalho que Tu estás à frente, Pai. Obrigado por dar a essas meninas toda a saúde, toda a força e toda a garra para fazer o Teu louvor, Pai, para honrar o Teu nome. Agradecemos também aqui essas ofertas, Pai, que serão usadas na Tua obra e somente nela, Senhor Deus. É por isso que nós oramos e agradecemos, em nome do nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis sentar. A Federação Rio e todas as pessoas aqui presentes estão aqui prestando culto a Deus devido. Nós já o adoramos na beleza da sua santidade. Nós já tivemos um momento de contrição. Nós já tivemos um momento de vida, de dedicação de vidas e ofertas. E agora nós chegamos
no momento que seremos edificados. E vamos ler todos juntos o versículo que está no programa, que se encontra em Efésios 2, 8 a 10, e que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E baseado nesse versículo é o tema da nossa federação esse ano, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós vamos ouvir o coral da federação, louvando ao Senhor com esse hino, Brilha no Viver. Logo em seguida teremos a oração de iluminação que eu farei, mas vamos primeiro ouvir o hino e que ele caia em nossos corações como a chuva serôdia, aquela chuva que amolece o terreno e que nos prepara para este momento de edificação na palavra.
certamente estamos todos preparados para agora sermos edificados na palavra. E eu tenho muita alegria em dizer que nós vamos ouvir a palavra de Deus trazida pelo reverendo Anderson. Eu conheço o reverendo Anderson, ele era um menino muito pequeno quando chegou na Igreja do Rio. Eu não tenho jeito para dar aula na escola dominical para criança, mas um dia a Marieta me pegou e disse, você vai tomar conta do cultinho. E lá fui eu, e estava lá o reverendo. Olha, ele pergunta muito, mas não era pergunta para me embaraçar. Ele era muito interessado. Desde pequeno, ele sempre foi uma pessoa muito especial e continua assim. E a Igreja da Tijuca está de parabéns por ter o reverendo Anderson aqui. Então, eu vou orar pedindo a Deus a iluminação nesse momento. Pai nosso celestial, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. E nesse momento em que vamos ser edificados na tua palavra, nós pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo para nós. Que nós, Senhor, tenhamos a nossa mente, o nosso coração preso na palavra que o reverendo Anderson vai nos trazer, porque temos certeza que o Espírito Santo já iluminou aquilo que ele vai falar. E que nós, Senhor, estejamos cativos a essa palavra, porque, Senhor, nós não queremos te louvar somente quando nós estamos em momentos assim tão alegres junto dos irmãos. Nós queremos, Senhor, levar a tua palavra ao mundo, testemunhar a todos que Jesus Cristo vive, reina e salva. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, teu Filho amado e nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, Helenice. Eu não tenho palavras para agradecer o seu testemunho agora à tarde, porque, como a minha mãe está presente, então você já provou para minha mãe que eu não matava o cultinho. Eu não ficava no estacionamento, conversando, eu estava sempre lá no cultinho. Muito obrigado, viu, mamãe? Está vendo aí? Meus amores, muito obrigado à Federação pelo convite para trazer a palavra do Senhor neste culto, neste momento tão importante da nossa vida. Quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui presentes, desde a nossa diretoria, nossa secretária presbiterial, demais secretários presbiteriais que estejam presentes, presidentes das federações do nosso sínodo, ao mesmo tempo, demais autoridades dentro da nossa igreja presbiteriana que aqui estejam presentes. Da mesma forma, saudar a nossa querida UPH, que se encontra aqui presente, demais representantes que compõem o Sínodo do Rio de Janeiro e, claro, quero cumprimentar desde já a minha esposa, dar parabéns. Que coisa bonita, viu, meu amor? Está muito bonito tudo aqui. Você realmente, como sempre, né? Arrebentou. Você é nota 1000. Tudo bem. É que a minha esposa é a presidente da SAF Tijuca neste ano, tá? E é o primeiro ano dela como presidente da SAF. Quem fica tenso sou eu. Eu que fico tenso, eu que fico preocupado, fico perguntando, meu Deus do céu, como é que será que ela está? Será que ela está bem? O que estão fazendo? Ai, meu Deus, deixa eu ajudar. Aí eu vou e atrapalho. Então, minha esposa, muito obrigado. Muito obrigado por me compreender, tá, meu amor? Estou agradecido. Meus amores, abramos as nossas Bíblias na primeira carta, aliás, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25, versos de 1 a 35. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versos de 1 a 35. Se alguma irmã ou irmão estiver sem Bíblia, eu acho que nós ainda temos no nosso escaninho a entrada do templo, a entrada do santuário, aliás. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versos de 1
a 35. Enquanto nós procuramos, também agradecer a presença do meu querido amigo e irmão, reverendo Cid Caldas, por estar conosco. Muito obrigado, reverendo, pelo carinho, por ter chegado de viagem, já ter presidido uma reunião do conselho e estar conosco aqui nessa tarde. Sua presença, como sempre, só alegra a nossa igreja. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versos de 1 a 35. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso de número 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles tu dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, pois viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Queridas, prestem bem atenção. Nessa época era costume, enquanto você tem os pastores contratados pelo dono das ovelhas, para que eles permaneçam com as ovelhas, era costume você ter ali, como é que a gente pode pegar um termo hoje? Você imagina um flanelinha, tá? Um flanelinha, aquele indivíduo que não está a serviço da prefeitura, mas está ali, ele é o dono da rua, ele é a autoridade ali na rua. Então ele fica ali olhando e você percebe que ele não tem ali aquele colete, não tem ali a cartelinha, porém, você bate o olho nele e você vê que há 50 anos é ele que toma conta ali daquela rua. Então é natural que você pare o carro ali e no final, você querendo ou não, mas naturalmente nós fazemos isso, nós damos aquela gorjetinha. Esse era o trabalho dos homens de Davi, tá? As ovelhas eram de Nabal. Nabal tinha seus contratados. Mas era comum naquela época que alguns homens ficassem auxiliando, observando para que não houvesse nada de errado aquelas ovelhas. Por isso que, terminado esse momento, esse tempo longo que as ovelhas ali ficaram, é que Davi manda os seus homens irem até Nabal e relatar. Olha, eles chegaram, ficaram ali, passaram o tempo que foi, ficou tudo bem, dormiam, acordavam, meus homens ajudaram na segurança e no trato. Então agora, se puder nos auxiliar, tá, nós agradecemos. Deu para entender? Esse é o contexto. Prosseguindo, verso de número 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo,
um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, ou seja, mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém estes disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou, a toda pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre os jumentos, e disse a seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse a ela a seu marido. Qual que é o nome do cabra? Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras de tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue, que sem causa vieres a derramar, e o teres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Por quê? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressares e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela
atendi. Meus irmãos e minhas irmãs, recentemente tenho passado por um momento maravilhoso da minha vida. Minha mãe aposentou-se e agora mora conosco lá na minha casa. E eu digo que é um momento maravilhoso porque, para mim, é um privilégio poder tomar conta da minha mamãe, ela que tomou tanto conta de mim. Vocês olharam a Tamires ali, o Pedro que estava tossindo, essa tossezinha, quem tem vontade logo de dar 2 litros de xarope. Cada um fica lembrando do xarope que está no seu armário, na sua caixinha de remédios, né? Pedrinho agora dormiu, coisa mais fofa desse mundo. Eu ficava assim com a minha mãe. Era exatamente desse jeito. E hoje eu tenho um privilégio, uma bênção que Deus me deu de ter minha mãe em casa e poder tomar conta da minha mãe naquilo que é possível, que ela não deixa. Como ela tem 68 anos, ela não deixa não, ela faz piaça, briga, não está nem aí. E lá em casa é interessante porque são 3 faixas etárias distintas. Minha mãe com 68, a minha filha vai fazer 9, Gleice com 16 e por aí vai. E digo para vocês que tem sido maravilhoso, porque como é bom acompanhar de perto as etapas da vida. Às vezes nós não acompanhamos porque não temos tempo. Na pandemia eu fiquei esse tempo, né, naquele momento de lockdown, que a gente não podia sair, etc. Eu comecei a ver minha filha tendo aula online. E me caiu a ficha de que eu não participei de muitas coisas da infância dela. Saía de manhã cedo, voltava final do dia, não acompanhei. Eu fui redescobrindo a minha filha dentro de casa. Eu ficava imaginando, meu Deus, como ela é tão esperta, né? Meu Deus. E aí depois fui me sentindo culpado, né? Já que eu não estou em casa, então ela puxou tudo da mãe. Eu ficando em casa agora, bobear, vou até estragar, quer ver? Tem que arrumar alguma coisa para fazer na rua para não estragar, atrapalhar o processo. E agora nós somos 4 lá em casa, e no mês de janeiro para fevereiro a dificuldade. Condensar 68 anos de vida de Dona Joana em 2 portas de armário e uma cama. Como é que faz isso? Casinha piquititinha, como é que faz isso? Todavia, agradecendo a Deus que a gente tem um tetinho em cima da nossa cabeça, dá para ficar todo mundo juntinho. E mesmo todos se amando, esse clima maravilhoso, e Stefani quer maquiar a avó, quer brincar com a avó, quando ela vê que a chapa vai esquentar na sala, ela corre para o quarto, vai procurar uma salvaguarda da vovó. A vovó lembra até esses magistrados que gostam de defender todo mundo. Lá em casa ela tem até um apelido, né? A Stefani já correu para Brasília, daqui a pouco ela vai voltar dizendo que foi liberada, está tudo certo, etc. e tal, né? Aí daqui a pouco ela vem, quando tem que comer, volta para a sala. É só na minha casa que é assim, gente? Não, né? Não, só muda o RG e o CPF, né? Mas o modus operandi é eterno, né? O que não pode na casa de vovó, né? Agora lá em casa, o que não pode no quarto de vovó? Dentro desse contexto de gratidão a Deus por ter sido criado muito perto pela minha mãe, meu pai trabalhava o dia todo, tadinho, não teve tanto tempo e não tinha mobilidade que eu tenho hoje, de eventualmente passar mais tempo em casa do que ele. Eu fiquei me perguntando o que eu traria para vocês nessa tarde. E os pensamentos são óbvios. Nós ficamos 2 anos em pandemia, primeiro culto da federação pós-pandemia feito na nossa igreja. Vamos falar sobre esse tema, né? Comunhão, estarmos juntos, coisa boa. Mas esse período com a minha mãe lá em casa tem me trazido muitas memórias. E eu digo a vocês que se minha mãe não tivesse feito de tudo para me fazer um homem, eu não teria condições hoje de recebê-la na minha casa, eu não teria condições de ser casado com a mulher que eu sou, eu não teria condições de ter a filha que o Senhor me deu. Não teria. Porque uma das coisas que minha mãe sempre teve em mente, e que a minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para mim, é o tempo todo pensar no amanhã. Não tem a ver com ansiedade, não, tá? Não, esquece, não é essa coisa terrível que é a ansiedade, não. Mas o tempo todo pensar no amanhã.
Você hoje tem, amanhã você pode não ter. O que você vai fazer? Você hoje não tem, amanhã você vai querer ter. O que você está fazendo hoje? O tempo todo pensando no futuro. E eu quero trazer uma palavra para as irmãs, nesse dia de hoje, que talvez, ela não seja tão relevante, tá? Para algumas. Talvez não seja. Mas essa palavra que eu trago para vocês é uma reflexão sobre as suas filhas, sobre as suas netas, sobre os seus filhos e sobre os seus netos. Para nós que estamos aqui, tá? Constituídos como federação, Igreja Presbiteriana, esse jogo aqui já está todo jogadinho. A Bíblia, a nossa única regra de fé é de quê? Aí, ó. Qual o fim principal do homem? Glorificar a e fazer o quê, gente? Aí, ó, tá tudo certo aqui. Mas está tudo certo aqui. Mas e com aqueles que aqui não estão? Daqui a 20 anos, todos nós estaremos aqui? Daqui a 30 anos, como é que vai ser o culto da federação? No aniversário de 111 anos da federação. Quem vai fazer a abertura? Quem vai fazer a acolhida? Quais serão aquelas que trarão as bandeiras? Teremos o mesmo número de bandeiras? Teremos mais? Teremos menos? Teremos bandeiras? Teremos pessoas para trazer as bandeiras? Vai ter Igreja da Tijuca para poder receber federação em algum aniversário? Estão percebendo? Para nós está tudo bem. Para nós está maravilhoso. Mas daqui a 10 anos vai estar como está agora? Não estou sendo pessimista não, tá, gente? Mas vamos pensar um pouquinho daqui a 10 anos. Quando nós tínhamos ainda a data para a jubilação, eu fazia cálculos pensando nos meus 70 anos. Como estará o mundo quando eu tiver 70 anos? Agora não tem mais uma idade certa para a jubilação. Como estará o mundo daqui a 28 anos? Qual vai ser a igreja que vai brigar para eu me jubilar porque eu já vou estar velhinho? Eu tinha um presbítero, meu querido irmão Rubens Machado, saudosa memória, que eu dizia para ele, eu falava com ele, toda vez que a gente se encontrava, Rubens, você não pode morrer enquanto eu não me jubilar. Porque quando eu me jubilar, vamos fazer um culto, talvez bonito, no domingo. Na segunda-feira eu vou lá na sua casa em Piratininga e vou contar todos os bastidores do drama que foi a minha jubilação. E o Robert dizia, eu não vou aguentar até lá. Não, vai sim, cara, vai sim. Eu vou escrever num diário todos os bastidores da minha jubilação que eu vou querer contar para você. Ele se foi. Deus o levou. E como estaremos nós daqui a alguns anos? Minhas irmãs, vocês estão aqui presentes. Quero dar a vocês algumas estatísticas. As mulheres correspondiam, em 2019, a 52,2% da população residente no Brasil. O que significa que as mulheres, em 2019, elas compunham um número de 109,4 milhões de pessoas do sexo feminino. Nessa época ainda era sexo feminino, quem nascia mulher mesmo, tá? No Brasil. 109,4 milhões. Ou seja, em 2019, o número de mulheres já era maioria. As mulheres também são a maioria entre a população idosa. As mulheres correspondem a 56,7% da terceira idade no Brasil. Mulheres que estavam trabalhando era o número de 45,8%
no terceiro trimestre de 2020, segundo o IPEA. A mulher tem maior expectativa de vida e maior mortalidade. Aliás, a maior expectativa de vida é feminina e mortalidade de jovens é masculina. Ou seja, as mulheres têm mais possibilidades e ficam mais velhas. Os homens, quando chegam na juventude, a probabilidade de morrerem é muito maior do que a mulher. De acordo com o IBGE, as mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens no Brasil. Motivo pelas quais as mulheres vivem mais do que homens no Brasil: a expectativa de vida passou de 76,3 para 76,6. Aumento, segundo o IBGE, fatores: aumento da condição socioeconômica, aumento do acesso à saúde, melhoria do saneamento básico em locais onde vivem mulheres, melhoria da educação, etc. Isso em 8 de março de 2021. Na população com 25 anos ou mais, 19,4% das mulheres tinham nível superior. Homens, 15,1%, ou seja, população com 25 anos ou mais, a maioria que tem curso superior hoje é composta de mulheres. Mas as mulheres se mantêm nos últimos anos cada vez mais com maior grau de instrução. Em 2012, eram 14% das mulheres com ensino superior e 10,9% dos homens. No resumo, as mulheres são maioria na população brasileira, são maioria entre os idosos, são maioria entre os aposentados. As mulheres representam quase a metade do mercado de trabalho formal, vivem 7 anos a mais do que o homem, têm melhores condições socioeconômicas, mais acesso à saúde, saneamento básico, educação e hoje já são maioria no ensino superior. Estes dados e estas estatísticas são as oficiais, tá? Isso para nós é motivo de gratidão? Claro. É um motivo de vitória? Claro. Quem dera se na época da minha avó os índices fossem esses. Quem dera se na época da minha mãe os índices fossem esses. Agora preste atenção. Com tantos avanços no universo feminino, e graças a Deus por isso, por que o aumento? Por que o aumento da infelicidade entre as mulheres? O sexo feminino possui um risco quase 2 vezes maior de desenvolver depressão, de acordo com a revista Saúde, em 2019. De acordo com o INPD, mulheres têm 40% mais chance de sofrer transtornos mentais. Brasil lidera ranking de transtorno de ansiedade e depressão. Infelizmente, as mulheres são maioria. Apesar de ser menos conhecido do que outras condições do mesmo tipo, como esquizofrenia e transtorno antissocial, o borderline é muito mais comum e atinge ao menos 1,6% da população brasileira. E desses 1,6% da população brasileira que sofre de síndrome de transtorno de personalidade borderline, 75% desses 1,6% são compostos de mulheres. Se as condições melhoraram, se hoje a vida é melhor e cada vez mais ela é melhor para as mulheres, por que a infelicidade aumentou? Nós vivemos nos novos tempos um grande ardil, uma grande armadilha. Mulheres hoje estão escravizando as próprias mulheres. Se lembra daquela cantora Adele? Lembra dela? Rapaz, Adele, uma cantora maravilhosa. Você queria fazer uma mulher feliz, era dar uma taça de vinho e botar a Adele para tocar. Estava resolvido aquele dia. Para os homens, quem assistiu 007 Skyfall, abertura, Adele, maravilhosa.
Mas a Adele foi cancelada. A Adele não pode mais falar. Teve shows cancelados, porque disse que mulher só é mulher se nascer com vagina. Ela não pode mais fazer show, porque o pessoal vai protestar. E quem está cancelando a Adele? Mulheres. J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, coitada, foi se manifestar contrária a uma lei que existe lá na terra dela, que pessoas, né? Eu nem sei mais qual é a terminologia antes de hoje. Na minha época, acho que são trans, né? Homens querem ser mulheres. Então, esses indivíduos que ainda não passaram pelo que eles chamam de cirurgia de, aspas, correção, aspas, de gênero, ou seja, indivíduos, né, fantasiados de mulher, mas ainda com sexo masculino, genitália masculina, uma lei que diz que esses homens, se forem presos, devem ficar em presídios femininos. E aí ela disse, eu sou contra isso aí, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que aconteceu? Harry Potter fez 20 anos. Não chamaram a mulher, porque disseram que ela é homofóbica. CEO da Warner, mulher. Não chamou a escritora do livro. Estão percebendo? Como é que agora o ardil é a própria mulher cancelar a própria mulher, dizendo que está fazendo isso em prol de quem? Das mulheres? Tem outros exemplos aqui, ó. O último, Nora Vincent, autora de um livro chamado Self-Made Man, percebeu uma coisa que era fato. Sabe o que a Nora Vincent fez? Ela fez o seguinte, ela resolveu passar um ano como homem. Se você digitar Nora Vincent, não digita agora não, tá? Continua aqui. Mas, se você digitar em casa, né, com cuidado, tal, Nora Vincent, com H no final, Nora com H e Vincent, você vai ver que o rostinho dela, a compleição dela, nesse tempo, ela ficou igual um homem. Um homem bonito, um cara shed, barbinha cerrada, cabelão, ombro largo, tempo todo engravatado. Passou um ano. E ela escreveu um livro para poder provar o seguinte, que a vida do homem era mole. Difícil é ser mulher. E lá foi ela viver como homem um ano, para poder comprovar a sua tese. Ela é de uma época onde, pelo menos, as pessoas viviam para poder escrever de próprio punho, testemunhar o que passaram. Depois de um ano, ela percebeu o seguinte, 80% dos moradores de rua são homens, 94% dos acidentes de trabalho são homens, 92% das vítimas de homicídio são homens, se aposentam 5 anos depois, expectativa de vida de 7 anos a menos. E sabe o que ela termina no seu livro dizendo, sabe o quê? Esqueçam essa história de equiparação. Esqueçam. Ser homem é horrível. Ela viveu um ano, salvo o melhor juízo. Irmãs, se esse texto aqui fosse nos dias de hoje, a história seria outra. Se Davi, fosse o flanelinha, tomasse conta de todos os carros da Localiza, que pararam tempo em um local no bairro dele, porque a Localiza estava fazendo uma obra no seu hangar, e aí essa obra durou 3 meses, e os homens de Davi ficaram ali olhando todos os carros branquinhos, placa de Curitiba ou Minas, tudo no esquema ali, tal. Olhou tudo, ninguém pegou carro nenhum, ninguém roubou os próprios trabalhadores da Localiza, ficou tudo ok. 3 meses depois, os carros voltam para o novo hangar da Localiza, ficou tudo certo. E aí Davi manda 2 encarregados ir lá falar com a administração o seguinte, nós auxiliamos, ficou tudo maravilhoso, tem como contribuir lá para o nosso bairro, que a gente tem coisa para fazer lá também? É possível? E a resposta do dono, não vou mais falar Localiza, que eles não patrocinam aqui a federação, então, se a resposta
do dono da concessionária, se a resposta dele fosse a que ele deu aqui, né? Quem é Davi? Quem é Jessé? Ele diz que não conhece Davi, mas sabe até quem foi o pai de Davi, Jessé. Quem é ele? Como é que eu vou tirar do meu para alimentar ele? Vale nada. E os homens chegam para Davi e dizem: Senhor, olha, nós vamos aqui dar play, tá? Para o senhor ver que foi ele, tá bom? Vou dar play aqui, ó. E Davi ouvisse. Você lembra da história? 400 homens, espada na bainha, vambora. A mulher soube. A mulher parou um mercado desse e disse: pelo amor de Deus, vocês podem encher aí para 40 carrinhos, vai enchendo de tudo, passa na gôndola, faz assim, ó. Vai levando na frente, porque quando ele for descer, que ele for ver aquele cortejo de carrinho, pode ser que ele já refreie o ímpeto. E aí ela chega e fala com Davi: Davi, olha só, você me desculpa, aquilo ali não vale nada, é um baita do muquirão, também está todo enrascado aí, está com processo até dizer chega, um dia esse apadrinhamento isso vai acabar, mas agora é o que tem, ele está vivo, fazer o quê? É o pai dos meus filhos, etc. Mas não tem nada a ver com isso, os homens também não têm. O que Davi disse para ela, você se lembra do texto? Que bom que você veio, no resumo, porque se você não viesse, até o amanhecer do dia, não ia ficar nada do sexo masculino nas terras de Nabal. Você consegue imaginar 400 homens chegando? É cachorro? Vira! É macho? Mata! Não vai... Você está rindo? Você está rindo, é? E olha que hoje a gente vive uma sociedade que protege animais, né? Imagina isso. Agora você pode rir, ele olha, esse mamão é mamão macho? Mata! Nada que for macho vai ficar vivo na terra de Nabal. Porque para Davi, nesse acesso de ódio, que não tem nada a ver com ser segundo o coração de Deus, aqui não, esse acesso de ódio, a única coisa que ia acalmar o coração dele era ouvir, sabe o quê? O lamento das mulheres pelos mortos, quer sejam idosos, homens, soldados, meninos, jovens, adolescentes, crianças e bebês. Se for homem, tem que ter o bucho estourado na calçada, não vai viver. Se fosse nos dias de hoje, talvez, sabe o que as mulheres da terra de Nabal fariam? Sentariam-se na calçada e talvez dissesse o seguinte: essa é a justiça histórica. Finalmente está feita justiça. Finalmente esses homens vão compreender o que é ter as suas terras saqueadas e serem mortos à espada. Só que elas não pensam o que vai ser do dia seguinte. Dirigir o ônibus, quem vai levar para o colégio? Abrir a creche, quem vai? Faltou luz, quem sobe no poste? É quem? Descarregar os caminhões de madrugada para o mercado, vai quem se não tem mais homem? Quem vai? Quem vai? Aí domingo tem que fazer eleição de tudo, porque não tem pastor, não tem presbítero, tem diácono, tem zelado, não tem nada. Roda o boletim, mas o moço lá da impressora, ele era homem e morreu. Ih, rapaz, então vamos fazer o seguinte, mas vai dar para botar no data show? Tem que botar no data show. E como é que faz para imprimir? Outro dia a gente vê. Liga para o representante da Chamec. Não, mas ele era... também não... Minhas irmãs, nós hoje estamos vivendo um ardil. É o ardil da luta de classes. Preto contra branco. Rico contra pobre. Homem contra mulher. Mas não perceberam? Mulher contra mulher. Esse é o ardil. E talvez você no seu coração possa pensar: reverendo, desculpa, mas que bola fora, né?
A gente tem que lutar para ter mais espaço. Você não percebeu? Pelas estatísticas, não tem mais igualdade. As mulheres já ganharam. Como é que traz de volta? É igualdade? Como é que faz de volta agora a igualdade? Não, já ganharam. Só que tem um problema. E o problema é muito simples. Enquanto algumas competem para erradicar os homens de hoje, elas não observam os nossos filhos. Não observam os teus netos, tá, senhoras? Seus netos crescerão em um mundo onde eles têm cada vez menos oportunidades, só por serem homens. Pergunto para você nessa tarde, minha senhora, é isso que você quer do seu neto? E não vou nem entrar em outros fatores não, tá? Não vou nem entrar, por exemplo, como denunciações caluniosas, alienações parentais, nem vou entrar nisso aí. Porque sei que esse é um assunto que apetece a cada um de um jeito pelas experiências pessoais. Mas fato é, pergunto para você, qual o futuro que você quer para o seu filho? Se você ainda não é mãe, ou é mãe de criança pequena como o Pedrinho que está ali no colo? Qual o futuro que você quer para o seu neto? E se você é mãe de menina, se você é mãe de mulher, qual o nível do homem que vai se apresentar como seu futuro genro? É homem? Ou ele é apenas do sexo masculino? Se a gente pensar isso daqui a 10 anos, como estará o panorama? Daqui a 20 anos, como estará o panorama? Que mundo nós vamos deixar para filhos e netos? E como nós queremos que nossos filhos e netos sejam tratados por suas respectivas esposas? Mas isso é uma coisa que tem que ser resolvida entre nós. E para concluir, eu faço uma pergunta para vocês nessa tarde. Qual o nome do primeiro homem, do homem que Deus criou? Aliás, o primeiro homem que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Qual o nome desse homem? Vamos, gente, vamos lá. Qual o nome? Ah, mas vocês estão sem firmeza para falar isso? Qual o nome desse homem? Qual o nome da primeira mulher que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança? Qual o nome? Deus chamou o homem de? E chamou a mulher de? Qual o nome? É bíblico isso, gente? Sim ou não? Vocês não têm firmeza? Ô, gente, vamos lá. Sim ou não? Perfeito. Gênesis, capítulo 5, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 5, versos 1 e 2. Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Todos. Homem e mulher e lhes chamou pelo nome de, no dia em que foram, não entendi. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de, como que Deus chamava o homem? Como é que Deus chamava a mulher? Não. Está aí, ó, você está lendo. Você está lendo aí, está no seu colo aí. Ó, vamos ler de novo. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes, ou seja, Deus, lhes chamou os dois, pelo nome de Adão. Quando Deus se referia a Adão, ele falava Adão. E quando Deus se referia a Adão, ele falava Adão. Sabe por quê? Porque para Deus os dois são um só.
Por isso que Paulo diz, não há diferença entre judeu e grego, entre escravo e senhor, nem entre homem e mulher. Porque em Cristo nós somos um. Se Deus te chama de Adão e me chama de Adão, se Deus olha para todos nós e nos chama de Adão, vamos esquecer essas lutas que no mundo inteiro estão plantando na nossa mente, estão plantando na mente dos nossos filhos e que vai arrebentar o futuro dos nossos netos e nossos bisnetos. E por tabela, vai aumentar, infelizmente, o número de mulheres cada vez mais insatisfeitas, cansadas, tristes, depressivas, irritadiças e, infelizmente, com tendências suicidas. Por quê? Porque quando não há harmonia e não há equilíbrio, você tem desigualdade, você tem desarmonia, e não é possível fazer equilíbrio nisso. Criemos nossas filhas como Deus criou a mulher. Criemos nossos filhos como Deus criou o homem. Em Cristo nós somos um. E Deus nos chama de Adão, porque nós, homens e mulheres, ambos fomos criados à imagem e semelhança dele. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Amém, Adãos? Louvado seja Deus. Neste tempo, curvemos nossas cabeças e fechemos os nossos olhos e preparemos-nos para celebrar a ceia do Senhor. Eu gosto muito de ouvir Reverendo Anderson, porque ele traz o texto bíblico para os dias de hoje, para a nossa contemporaneidade, e nos faz entender melhor o nosso papel, o que Deus espera de nós. Reverendo, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E nos faz pensar também, né? Como estaremos daqui a 10 anos? O que desejamos para os nossos filhos, netos e bisnetos? Mas agora, continuando a nossa festa que Deus proporcionou para nós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou agora um momento de oração, de gratidão pelos 81 anos, que com certeza 81 anos atrás, nenhuma de nós, muitas nem eram nascidas, esperavam estar aqui hoje. E Deus separou no ventre da mãe para estar aqui, para que nós continuássemos essa obra tão abençoada, essa obra tão importante na seara dele. Chamou cada um de nós, independente de SAF, independente de federação, é a obra do Senhor, e somos um só, como Adão. Eu gostaria de chamar aqui a nossa vice-presidente da Nacional e também a nossa presidente sinodal, Adriana Maia, que faça essa oração de gratidão pelos 81 anos da federação. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós tributamos a Ti, Senhor, honra, glória e louvor, porque nada que fazemos, ou construímos, ou sequer que pensemos ou falemos, nada será feito, Senhor, se o Senhor não estiver diante de nós, abrindo, abençoando e sustentando. Te louvamos, ó Deus, porque ao longo de 81 anos o Senhor escolheu e separou mulheres para servirem ao Senhor, para proclamarem o Teu nome, para construírem uma história
para serem testemunhas, ó Deus, onde o Senhor tem plantado cada uma delas. Te bendizemos por aquelas mulheres que escreveram seus nomes na liderança, mas te louvamos também por aquelas que anonimamente fizeram o trabalho. Nós colocamos e oferecemos ao Senhor esses 81 anos. E a nossa oração, o nosso desejo é que chegue diante do Senhor com um aroma suave e agradável às tuas narinas, como oferta de amor, onde nós tributamos ao Senhor todo esse trabalho e essa honra que lhe é devido. Obrigado, ó Deus, pelas mulheres que se levantam hoje, apesar das dificuldades, das lutas, dos tempos modernos. O Senhor tem levantado, como levantou Abigail, lá atrás, que mudou o destino de um povo. O Senhor tem levantado mulheres hoje para proclamar o teu nome e escrever e marcar esta sociedade. Te bendizemos por isso. Te bendizemos porque a Federação Rio tem sido testemunha do teu grande amor. A Federação Rio tem sido uma agente do reino, proclamando a tua palavra. Te louvamos porque neste lugar, nesta sociedade, as mulheres têm espaço para servir ao Senhor, têm espaço para exercer a sua liderança, têm espaço, ó Deus, para demonstrar e aplicar os dons que o Senhor mesmo tem dado a cada uma. Te bendizemos por isso, ó Deus, e suplicamos ao Senhor que o Senhor derrame da sua graça sobre cada uma delas, sobre a diretoria, sobre as secretárias, sobre a secretária presbiterial, sobre as SAFs e as suas lideranças, sobre as irmãs que compõem esta federação. Derrama bênçãos sem medida, Senhor, e que esse trabalho seja profícuo e cresça a cada dia. É a nossa oração, com o coração grato ao Senhor e reconhecido, porque o que quer que façamos, façamos para a glória do Senhor. E nós oramos, ó Deus, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de nós está a mesa do Senhor. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. E Ele convida-nos nesta tarde para receber o seu corpo e o seu sangue, tipificados no pão e no vinho. Curvemos nossas frontes, fechemos os nossos olhos, falemos com o Senhor e preparemo-nos para receber o seu corpo e o seu sangue. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Nesta hora, queremos retirar este pão e este cálice do seu uso cotidiano e consagrar a Ti como meio de graça, sacramento, Eucaristia, a vinda do Senhor para com Teus filhos. Sabemos, ó Pai, que estamos diante de uma santa ordenança instituída por Ti, onde Cristo e as bênçãos do pacto estão aqui representados, selados e aplicados na vida de todo aquele que é discípulo do Senhor. Recebe, Senhor, as orações de Teus filhos. Dá-nos do Teu corpo e do Teu sangue, para que Tu vivas em nós. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o Senhor Jesus o cálice, e tendo dado graças, disse: Este cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que dele beberdes, em memória de mim. Nós louvaremos ao Senhor com um hino indicado em nossa liturgia, hino de número 266, no Inário Novo Cântico. E após louvarmos ao Senhor, cada um de nós tem diante de si
o pão e o cálice. E após o louvor ao Senhor, comeremos o pão e beberemos o cálice todos juntos, como um só povo. Louvemos ao Senhor e preparemos-nos para celebrar a ceia do Senhor. Algum irmão ou alguma irmã foi omitido na distribuição dos elementos? Louvado seja Deus. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim.
Coloquemo-nos de pé, queridos. Convido nossa irmã Ângela, vice-presidente da SAF Tijuca, para que faça esta oração de gratidão por termos celebrado a ceia do Senhor Jesus. Oremos. Deus e Pai que está nos céus, louvado, glorificado seja o teu grandioso nome, Senhor. Bendizemos e glorificamos o teu nome, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de participarmos, Senhor, do teu corpo, do sangue de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Continua, ó Pai, nos fortalecendo a cada mulher que está aqui neste dia, Pai. Seja conosco, Senhor, porque nós dependemos inteiramente de Ti. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o nosso presidente do Sínodo do Rio de Janeiro, reverendo Cid Pereira Caldas, para que venha à frente. E logo após a oração do Pai Nosso, receberemos a bênção apostólica. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre. Assentemo-nos, queridos, e antes do nosso pós-lúdio, a nossa querida presidente Adriana tem uma palavra para dar a todos nós. Queridos, quebrando um pouquinho aqui o protocolo, mas nós não podemos deixar de agradecer algumas pessoas muito especiais. E eu vou chamar aqui a Helenice, que é a vice-presidente da federação, que me ajude. Primeiro, a gente queria agradecer a Inês, que tão graciosamente ouviu o nosso chamado da nossa secretária de música, Gracinha, para estar aqui hoje tocando para nós e encantando. Eu gostaria de chamar também a presidente da SAF Tijuca, a Gleice, que esteja aqui na frente, porque sem ela, essa segunda parte não seria possível, que é a parte da nossa confraternização, do nosso bolo. Na figura dela, a federação agradece a todas as sócias, queridas irmãs valorosas da SAF Tijuca. Viu, Gleice? Muito obrigada. E também para a nossa secretária de música. Não é bem hoje que tinha que fazer isso, não, mas ela foi tão incansável com esse coral, ainda mais no momento de luto que ela passou, e em nenhum momento ela se furtou de nos ajudar, de estar conosco, de botar 2 ensaios quando a programação era um só. Então, Gracinha, em nome do coral, em nome da federação, é um mimo só, viu? Um mimo. Que Deus as abençoe grandemente. E agora, nós vamos para a nossa segunda parte, que é a confraternização. Não saiam correndo. Não, para você hoje não. Para você hoje não. Você trouxe o meu?
Então, hoje também não tem. Hoje pra gente não tem. E agora a gente vai para a parte do bolo com sorvete, né, que está lá. E também queria agradecer a cada SAF, cada irmã que está aqui, cada federação, que Heloísa chegou depois, a presidente da SAF, Federação Ilha, Edivânia, presidente da Federação do Redentor, mas a Adriana representou, viu, Edivânia? Queridas, Deus as abençoe imensamente. Vamos ouvir o pós-lude depois da saída das bandeiras, e aí a gente desce para comer o nosso bolo.